Em um momento anterior, eu comentei a você a respeito do slide mestre para a apresentação do PowerPoint. O slide mestre nada mais é do que um grande gabarito que nós utilizamos para criar as apresentações e os nossos slides. Existem diversos tipos de slide mestre. Como nós estamos utilizando uma apresentação em branco padrão do PowerPoint, se entrarmos aqui em Design, você vai ver que o nome desse design é Office, então é o tema padrão para todos os slides. Mas o tema padrão, ele tem por trás de si o slide mestre. Se clicarmos em Exibir e dentro da galeria Modos de exibição mestres, visualizaremos o slide mestre. Quando clicamos sobre slide mestre, você vai ver que a sua janela vai ser alterada. A primeira característica diferenciada é uma nova guia chamada Slide Mestre. E nessa guia de Slide Mestre nós temos recursos de slides mestres. Se você notar, aqui à esquerda na janela de miniaturas, nós temos um slide principal e todos os outros slides dependem dele. São slides secundários. O slide primário é aquele em que, se eu fizer uma alteração nele, todos os slides da minha apresentação receberão a mesma alteração. Um exemplo, nós vamos entrar nesse slide e nós vamos inserir uma imagem. Nessa imagem nós vamos colocar a partir da área de trabalho e da nossa pasta de recursos o logotipo da empresa. Quando eu clicar em inserir, você vai ver que uma imagem vai ser inserida. Eu vou ajustá-la como se estivesse trabalhando com a apresentação normal. A minha caixa de texto, para não sobrepor, eu vou encurtá-la, vou diminuí-la um pouco. E a partir desse momento nós já temos o nosso ícone colocado no slide principal. Na própria janela de miniatura, se você observar, todos os subslides já têm essa mesma alteração. Então eu poderia clicar neste aqui, veja que eu não consigo clicar no objeto. Eu consigo clicar apenas na caixa de texto para fazer os ajustes necessários a ele. Eu poderia inclusive reduzir um pouquinho mais aqui a distância, para que não se encavalasse também se nós estivéssemos trabalhando com esse layout lá na nossa apresentação. A mesma coisa funciona com os demais, observe. A cada clique eu vou visualizar as alterações dos meus slides e posso fazendo esses pequenos ajustes para que eu não tenha problema na hora de utilizá-lo na apresentação. Vamos fazer um teste. Eu vou fechar o modo de exibição mestre e você vai observar que agora o nosso slide principal já tem o logotipo. Se nós inserirmos um novo slide, esse novo slide já vai ter uma nova formatação. O logo vai ser inserido também. Da mesma forma, se clicarmos em Layout, você vai ver no layout de todos os arquivos, os slides que podemos utilizar, o logo já inserido. E aí, um ajuste da nossa caixa de título. Se você notou, essa caixa de título está um pouquinho desalinhada. Como eu faço para ajustar o slide mestre dela? Botão, clique, o botão esquerdo em Exibir, e aí vamos entrar em Slide Mestre. Você vai ver que o slide já vai ser pré-selecionado. Se pararmos o mouse em cima, você vai ver que esse slide está sendo utilizado pelo slide número 2. Eu poderia vir até aqui agora, com certeza, diminuir um pouquinho essa caixinha e aumentar aqui na parte superior para que ele fique proporcional, inclusive ganhando mais espaço, encostando ele aqui à esquerda. Se você quiser ainda alterar a fonte, você pode escolher esse objeto e trocar. Por exemplo, vamos usar uma outra fonte aqui. Vamos utilizar uma fonte chamada Verdana. Assim que eu selecionar, observe que ela já será aplicada. Eu vou colocar uma sombra. Ao fechar o nosso slide mestre, você vai ver que o nosso título ele já vai ter aí essa alteração. Se eu inserir um novo slide e esse novo slide utilizar o mesmo tipo, vamos escolher esse aqui, note que ele já vem pré-configurado. Se eu escolher um layout diferenciado, isso já não ocorre porque nós não formatamos esse slide mestre. Outras opções disponíveis, podemos entrar em Exibir Slide Mestre e podemos também apagar slides que nós não vamos utilizar. Vamos apagar alguns deles. Então eu vou apagar, não há problema porque você pode criar o seu próprio slide mestre. Então vamos criar um totalmente em branco apenas com o logo. Quando eu paro o mouse, você lembra de ter visto aí quais slides estão utilizando. Se eu deletar esse arquivo, eu não vou conseguir porque ele já está em uso. Mas eu quero duplicá-lo. Ctrl D para duplicar. E a partir desse novo, nós vamos apagar esse título e vamos apagar os controles de rodapé. A partir desse ponto eu vou clicar com o botão direito na miniatura e vou renomeá-lo. Vamos escolher um nome para esse nosso layout, que será somente logo. Ao clicar em renomear, essa nossa miniatura então receberá esse nome. Eu posso fechar o slide mestre e a partir de um slide existente ou de um novo, trocar o layout para este somente logo.
você vai ver que todos os componentes de tela foram alterados. E eu consigo, a partir da guia Layout, identificar o meu logo ou o meu slide mestre, o meu slide criado para aplicação. Então, a partir desse uso do slide mestre, você pode criar uma identidade para a sua empresa, inserindo logotipo, tamanho de fonte, cores, paletas de cores, tudo isso alternando entre exibir, slide mestre e utilizando os recursos que estão disponíveis na tela. Apenas para concluir, nós temos espaços reservados que devem ser utilizados. Se você desenhar uma caixa de texto aqui no slide mestre e tentar utilizá-la na apresentação, você não vai conseguir, porque você precisa de um espaço reservado. Mas isso é assunto que falaremos na próxima aula.